Você sonhar, os sonhos de Deus pode frustrar. O sol e a lua te obedecer, por autoridade está com você. Vai realizar os seus sonhos. Em tempo de seca, a chuva terá. Agora está no deserto, sei que está perto, amanhã só chegar. Vontade de Deus, ninguém pode frustrar. Um sonho vai se realizar. Desista jamais, faça como José, esperou Deus agir através da fé. Deus maravilhoso, digno Senhor. Glória seja dada ao teu nome, meu Deus maravilhoso. Realizar o seu sonho, tempos de seca, muita chuva terá. Agora está no deserto, sei que está perto, a sua bênção chegar. Vontade de Deus, ninguém pode frustrar. O sonho vai realizar. Desista jamais, faça como José, esperou Deus agir através da fé. Oh Deus maravilhoso. Estou aqui de novo, né? Uma boa noite em nome de Jesus, que Deus possa estar falando com você poderosamente. Hoje eu vou estar aqui dando início ao livro de Tiago, na primeira epístola aqui, né, de Tiago, no capítulo 1. Eu estou aqui nesse propósito de leitura da palavra de Deus. Que você que estiver ouvindo essa mensagem, que você não seja somente ouvinte, mas que você seja praticante. E que fica para ouvir essa mensagem até o final, em nome do Senhor Jesus. Vou estar dando início hoje, são 5 capítulos, não sei se eu vou terminar hoje ou amanhã, mas eu sei que eu estou iniciando, e que você seja bem-vindo a ouvir essa palavra de Deus, amém? E assim como José, que você possa sonhar e vencer, em nome de Jesus, você possa sonhar, mesmo no deserto, que você continue sonhando, que mesmo no deserto o seu sonho vai se realizar, porque Deus, Ele é vivo, Ele é poderoso. Então, em nome de Jesus, eu estou dando início aqui. Você curte, compartilha, se inscreve, seja um mensageiro. Então, aqui no primeiro capítulo fala, prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispensão, saudações. Os benefícios das provações, meus irmãos, aqui no capítulo 2, os benefícios das provações.
Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Estava agora nesse louvor aqui falando que você fazer como José, você tem que ter fé. Que se você estiver numa provação, que você vai ter perseverança, vai ter ação completa. Você vai estar para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. Amém? Eu já estou aqui no capítulo 5. Como obter sabedoria? Olha, é muito importante como obter sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha, se você sabe que se você pedir, com fé e nada duvidando, você vai conseguir aquilo que você quer? Por que você ainda não pediu? Faça agora. Porque Ele dá sabedoria para quem pedir. Se você pedir algo que você não duvide, porque tudo aquilo que não é possível para nós é possível para Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Tudo que nós não temos, não somos possível, mas para Ele é. Porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono do universo. Então, aqui fala, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. As circunstâncias terrenas são transitórias. Ó irmão, porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aí já cheguei aqui no versículo 12, do primeiro capítulo de Tiago. A origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, quando você cobiçar uma coisa que não vai te trazer fruto, ela vai trazer pecado, Aquilo que não dá fruto dá pecado. A origem do bem. Não vos enganei, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Eu vou estar repetindo essa palavra. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, e para que fôssemos como que primícias das suas criaturas.
Aí eu já cheguei aqui no versículo 19. A prática da palavra de Deus. Sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, se você guarda a ira, Deus não vai te prover aquilo que você precisa. Porque se a ira está aí, não tem como ter luz. Se tem ira, é porque tem treva. E nas trevas, Deus não concede milagre nas trevas. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, né? Deus não vai fazer justiça aonde que tem ira. Então, é preciso se limpar aí essa ira, jogar tudo fora para poder ter a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, viu? Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo, né? Em todos os meus vídeos que eu fiz até agora, eu falei, não seja somente ouvinte, seja praticante. Sabe por quê? Praticante você vai se alimentar daquilo que você ouviu. Você vai ter sede de alimentar o Espírito. Vai ter sede de Deus. Tornai-vos praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo e se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, essa palavra é muito, verdadeira. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, e essa visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não se deve fazer a acepção de pessoa. Não se deve fazer acepção de pessoa. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoa. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre ultrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disseres, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e dissesse ao pobre, tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmo, e não vos torneis juízes tomados dos perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que... Ouviu, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para seres ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Se vós, contudo, observar a lei, reja segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bens. Se toda a vida fazeis acepção de pessoa, cometeis pecado.
sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterás, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falei de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A fé sem obra é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém dizer que tem fé, mas não tiver obras? Não pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si, só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Crê tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, o homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Já cheguei aqui no capítulo 3, os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pôs freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grande, é batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grande coisa, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, e mundo da iniquidade. Ora, a língua é fogo, e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, e é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Aí já cheguei aqui no capítulo 13. A sabedoria lá do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão
de sabedoria, mediante e condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento facioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então, essa palavra aqui que fala, quando alguém fala uma palavra, ela vem de dentro. Se aquela palavra é bênção ou não, essa palavra veio de um lugar que está já ou limpo ou sujo. Então, a boca procede do que o coração está cheio. Então, nós temos que tomar muito cuidado se o veneno está saindo pela boca e está contaminando o corpo inteiro. Porque se já está saindo pela boca é porque o corpo já está contaminado. Então temos que ter muito cuidado com essa boca que gera maldição. Em nome de Senhor Jesus, eu profetizo que a sua boca de ti vai ser só bênção. Nada mais de palavrões, de comentários que não convém de Deus. Seja uma boca abençoada em nome de Jesus. Amém?